muito pelo uso da plataforma, daí o pessoal fala assim, não, parem de pagar tanto, entendeu? E daí você não consegue usar a plataforma. É isso que acontece, viu, Márcia? Sei. Agora sim. Agora sim, então tá. Começando, sou a Márcia Bastos, licenciada em Filosofia, mestrada em Educação. Bom, eu já estou justificando aqui, porque quando se faz o curso de Filosofia, não se estuda especificamente um filósofo. São vários, e depois, na caminhada, nós vamos afunilando. E no mestrado, estuda-se o que o orientador que nos escolhe está pesquisando, né? A gente já faz um projeto mais ou menos lá, a gente olha no Lattes, está pesquisando isso e vai embora. E não foi o meu caso de estudar Marx. Eu comecei a olhar um olhar mais atento para o Marx agora. Então, eu vou tentar trazer aqui, eu vou trazer aqui a filosofia, porque é o nível 1 e é o básico do básico. Então, eu não quero ser tão rasa, mas também não será tão profundo, até porque nós vamos nos aprofundar mais no nível 2 e no nível 3, que serão outros professores. Mas, por hora, vamos ver o que, ou como diria um amigo meu, é o que temos para hoje, tá? Então, vou tentar aqui. Eu falei que sabia e não está funcionando. Não está indo. Ué. E agora, Silvia? Não, é só clicar na flechinha no seu computador. Flechinha? É. Tô clicando. Não tá indo. Volta para a apresentação, Márcia. Agora acho que vai, né? Agora está indo. Me responda. Tudo certo. Tá bom. Conceitual que nos foi fornecido no nosso currículo. Então, tem esse mapa. Nós vamos falar de conhecimento. Existe só o conhecimento filosófico? Não, tem o senso comum, a filosofia, a ciência e outras manifestações, como, por exemplo, a arte, a religião. E esse conhecimento vai nos abrir, os olhos, vamos assim dizer, para uma concepção, vai nos oferecer uma concepção de mundo. A nossa concepção de mundo depende desse olhar, desse tipo de conhecimento. Depois nós vamos ver o materialismo e o idealismo, o materialismo dialético e o histórico, o método, a dialética e a metafísica. O que é filosofia já é difícil de explicar ou quase impossível, porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a etimologia da palavra. Amigo, Sofia, saber, mas afinal de contas, o que é filosofia? Amigo do saber, quem se debruça a estudar as ciências naturais é um amigo da filosofia. As ciências sociais aplicadas é um amigo da sabedoria. Dizer o que é a filosofia é impossível. Nós podemos dizer que a filosofia é muito mais do que um conjunto de conhecimento, mas sim uma postura. Eu gosto muito de dizer, e eu tenho até um vídeo lá no meu YouTube, que a filosofia é como se fosse uma forma de abrir uma cortina ou abrir aquele vidro embaçado que está entre nós e o mundo. Então, a filosofia vai ampliar o nosso olhar, vai nos dar uma visão radical, de conjunto, uma visão, eu gosto mais disso, uma visão ampliada da realidade. Por quê? O que nós podemos dizer é se nós não conseguimos dizer o que é a filosofia,
nós podemos dizer, perguntar ou afirmar o objeto. Qual é o objeto da filosofia? O objeto da filosofia é a realidade. A primeira grande pergunta da filosofia é: o que é a realidade? Essa era a angústia lá dos pré-socráticos. Mas antes eles não explicavam a realidade, não havia uma explicação? Havia uma explicação mitológica, que, aliás, eu até sugiro vocês, quem está começando agora, e eu sei que tem muitos camaradas aqui que já sabem, já estudaram filosofia, pelo menos em suas formações, e quem sabe tem até já professores de filosofia em nosso meio, mas a mitologia é um conhecimento à parte maravilhoso que dava conta de explicar a realidade. No entanto, não era uma explicação racional. Então, a filosofia, ela é a exigência da razão. É ler essa realidade a partir da racionalidade. É o logos, é a razão, porque apresenta um nexo, porque busca o princípio de tudo. O princípio de tudo é do que é, e aqui também já podemos visualizar, ou pelo menos ver acenado uma questão metafísica, né? Que nós vamos ver mais um pouquinho à frente. Qual é o princípio de tudo? Era essa a grande pergunta dos pré-socráticos. Nós podemos entender a realidade a partir da realidade, daquilo que nós estamos vivendo, a partir da física, que é o mundo físico. No entanto, há que se lembrar, há que se reforçar que, para o grego antigo, a physis não está separada do sujeito. Quem vai separar natureza, a física do sujeito, é a modernidade. Mas lá, naquele período, do período antigo, da antiguidade clássica, o princípio de tudo era o entendimento de tudo que está na física, incluindo o sujeito, incluindo os seres vivos. Hoje é difícil falar incluindo o homem, né? Durante muito tempo, quando eu fazia filosofia, falava-se o homem. Hoje nós não falamos mais. É o sujeito, né? O sujeito que vê, o sujeito que é curioso, que quer saber. E eu gosto de falar com meus alunos uma brincadeira que nós temos, assim, é uma piada. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Era mais ou menos isso. Como surgiram todas as coisas? Então, o objeto da filosofia é isso, é a realidade, é a existência. É a existência. Problema fundamental da filosofia. Aqui eu pego do Engels. O grande problema fundamental de toda a filosofia, em especial da filosofia moderna, bom, já pulamos para a modernidade, estamos lá na modernidade, é o da relação entre o pensamento e a existência. A relação do espírito com a natureza. O problema, qual existe primeiro? O espírito ou a natureza? Consoante era dada uma ou outra resposta a esse problema. Os filósofos dividiram-se em dois grandes campos. Já se dividiram lá, os pré-socráticos já se dividiram lá. Os filósofos, os que afirmavam que o espírito era o primordial face à natureza e, portanto, aceitavam em última instância esta ou aquela criação do mundo, constituíram o campo do idealismo. Ou seja, quando nós falamos de idealismo, lembramos, em primeiro lugar, de Platão, depois lembramos do Hegel, né? Mas o importante é que se criou naquele período dois grandes campos. Os outros, que consideravam a natureza primordial, pertencem a várias escolas do materialismo. Portanto, e aqui eu trago a escola materialista: Demócrito, Epicuro, Zenão, Francis Bacon,
Karl Marx e Friedrich Engels. E é fantástica essa discussão. Eu sempre digo assim, olha, pensar que o Demócrito disse, olha, não existe, o princípio de tudo não é o ápeiron, não é o ar, mas é a matéria. É a matéria, tudo se constitui pela matéria. Se pensarmos que não tinha Google, não tinha equipamentos tecnológicos, e eles já chegaram a essa conclusão, é uma coisa fantástica. Então, é desse grupo de pré-socráticos, no caso, o Demócrito e o Epicuro, o Zenão já é um pouco mais tarde, não é pré-socrático, mas já é do período helenista, o Francis Bacon já é moderno, e o Karl Marx e o Engels também são modernos. Mas esses filósofos representam a escola materialista, e é muito importante que nós saibamos. Bom, problema fundamental da filosofia, a relação entre o ser e o pensar. Nós pensamos para existir ou existimos e pensamos? Esse é o grande problema, que os filósofos se debruçaram e se dividiram em duas grandes correntes filosóficas. Qual que nós abraçamos? Nós abraçamos o materialismo. Nós primeiro existimos e depois nós pensamos. Sem existir, pensamos e existimos? Ou existimos e pensamos? Essas dois questionamentos é que vai mover toda a filosofia. Bom, e aqui eu trouxe a fotografia do nosso queridão Marx para alegrar. Concepção do mundo. E aqui eu fiz questão de trazer essa parte, embora não estivesse contemplado aqui de forma explícita no nosso currículo, eu gostaria de trazer porque existe um problema muito sério em toda a militância, em todos os partidos, eu acredito em todos os partidos de esquerda, mais progressista, bom, enfim. Existe essa frase, que foi uma frase do Karl Marx para o Feuerbach, é a 11ª tese de Feuerbach, que diz assim: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é modificá-lo, e isso cai naquele panfletismo militante, desprezando a teoria. É muito comum o desprezo pela teoria, mas cabe aqui um parênteses para entender para quem o Marx está se dirigindo. Ele está se dirigindo aos jovens hegelianos. Ele nem está se dirigindo ao Hegel, mas sim aos jovens hegelianos, porque ele não diz todos os filósofos limitados. Ele diz, olha, os filósofos só pensam em estudar, mas importa mesmo modificar, ação. Por isso que ele ficou conhecido como o filósofo da ação. Mas nós temos que lembrar que o Marx ficou 12 anos estudando e escrevendo lá na Biblioteca de Londres o Capital, que é a sua grande obra, que é a obra mais vendida até hoje. Tanto é que muitas editoras ainda fazem as suas reedições. Tem inclusive, uma editora que fez uma reedição com uma apresentação de um professor de filosofia. Eu não gosto de dizer filósofo, porque o que caracteriza um filósofo? É a criação de um conceito, de um objeto, de uma novidade. Até então, se não fez isso, então é um estudioso da filosofia ou, no máximo, um professor de filosofia. Pelo menos é a minha forma de pensar. E essa livraria
essa editora reeditou o Capital e fez lá uma apresentação, pediu para um professor que é liberal, que é neoliberal, assumido fazer essa apresentação. O que... Agora, por que faz isso? Porque o Capital vende. Então, Marx ficou 12 anos enfurnado na biblioteca, escrevendo, estudando e escrevendo, porque para ele era, sim, muito importante a teoria. E o Lenin, nesse livro, O que Fazer, que, se alguns tiverem interesse, tem lá no Mercado Livre, eu não sei se na nossa livraria, pode ser que na Anitta tenha também. Ele diz o seguinte, olha, os operários alemães apresentam duas vantagens essenciais sobre os demais operários da Europa. Primeiramente, pertence ao povo mais teórico da Europa. Além disso, conservam um senso teórico já quase completamente desaparecidos nas classes, por assim dizer, cultivadas na Alemanha. Olha só, ele já percebia que esse senso teórico já estava desaparecendo. Naquele período já estava desaparecendo. Quem dirá hoje? Nosso senso teórico está se esvaindo. E por isso é importante que nós nos debrucemos na teoria para poder militar. E ele continua. Sem o passado dos sindicatos ingleses, das lutas políticas dos franceses, sem o impulso gigantesco dado especialmente pela Comuna de Paris, onde estaríamos nós hoje? É preciso reconhecer que os operários alemães souberam aproveitar as vantagens da sua situação com rara inteligência. Pela primeira vez, desde que existe um movimento operário, a luta é conduzida em suas 3 direções. E eu gostaria que todos nós, não só vocês, mas nós, né, eu aqui incluída, observássemos essas 3 direções: a teórica, a política e a econômica prática. Resistência, entre parênteses, resistência contra os capitalistas, com tanto método e coesão. É neste ataque concêntrico, por assim dizer, que reside a força invencível do movimento alemão. Especialmente relevante nesse trecho é a importância dada por Engels e corroborada por Lenin à luta teórica, a qual aparece ao lado da luta política e da luta econômica. E eu aqui, a Márcia Bastos, no meu falar simplista ou até simplório, diria que sem a luta teórica, a luta política, a militância fica capenga, fica manca. Não há possibilidade disso. Ou seja, até há, mas de forma manca. Se nós não tivermos esse viés teórico, essa luta teórica. E aqui eu entro no idealismo materialismo. Bom, eu coloquei aqui essa ilustração aqui, que nos remete à ideia, eu achei aqui no Google, né? Remete à ideia de o real, né? Os bonequinhos aqui ainda por fazer, e um modelo que nos lembra a questão do ideal, né? Do idealismo. O ideal se nós procurarmos lá a ideia do idealismo, é só uma ideia mental. O que é o idealismo? É isso que nos remete, mas vamos avançar. Que nos traz a questão da... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente, vou tentar voltar aqui. O idealismo e o materialismo, essas são as grandes correntes filosóficas. Quando nós falamos em idealismo, nós nos remetemos ao Platão. Eu só vou passar bem rápido aqui com o Platão, para não ficar nem tanto vago e nem tanto
e nem tanto chato para vocês ouvirem. O Platão dividiu o mundo em dois, e disso ele herdou do Parmênides. Então, eu volto mais um pouquinho. Lá nos pré-socráticos, dois grandes pré-socráticos, tiveram vários, mas eu vou falar só desses dois, Parmênides e Heráclito. Pergunta-se para o... Responde, é o fogo. Porque o fogo tem o poder transformador. A realidade para o Heráclito está em constante movimento. E tem aquela frase clássica que todos conhecem: ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. O rio não é mais o mesmo e nós também não somos o mesmo. Esse é o Heráclito, é o filósofo. Márcia, está sumindo a sua voz aqui para mim. Para mim também. E agora? Sumiu? Voltou. Agora apareceu de novo. Mas eu como boa ou ruim? Agora está bem. Tá bem? Então tá. É que eu me entusiasmei e recostei as costas na cadeira, me recostei na cadeira. E eu acho que o microfone ficou longe. Mas agora está melhor, né? Sim. Então tá. Quando nós falamos, eu vou repetir rapidamente aqui, quando nós falamos em idealismo e materialismo, nós temos que dar um passeio lá nos pré-socráticos e lembrar do Parmênides e do Heráclito. Vamos falar um pouquinho do Heráclito. Para o Heráclito, o que é a realidade? A realidade é movimento. É movimento, tanto que ele diz assim, olha, ninguém se banha no rio duas vezes. O rio não é mais o mesmo e nós também não somos mais os mesmos. Nós mudamos. O mundo está em constante movimento. A realidade está em constante movimento. O Heráclito é também o filósofo pré-socrático, é o filósofo da natureza, ou filósofo naturalista, que também é conhecido como o filósofo dos contrários, porque ele disse que a realidade, além de movimento constante, também é formada pelos contrários, do seco e o molhado, do quente, do frio, e assim sucessivamente, do amor e do ódio, guerra e paz. Para tudo existe o seu contrário. E isso vai reverberar lá na dialética marxista. O Hegel bebeu na fonte do Heráclito. E o Marx bebeu também na fonte do Heráclito. Então, nós não podemos falar de marxismo, estudar o marxismo, sem fazer esse passeio, sem fazer essa ponte com os filósofos socráticos. Embora pareça muito simples, mas existe aí um caminho que vai se solidificando para formar aquilo que é a dialética, que é muito mais do que um método, é um processo que nós vamos ver na sequência. E o idealismo? Aí nós temos Parmênides o Parmênides, a realidade, ela é aquilo que é, aquilo que não muda. Quem bebeu nessa fonte foi o Platão, que divide o mundo em dois e diz assim, olha, existe o mundo sensível, esse mundo aqui, essa realidade sensível, onde das sensações, onde tudo muda, mas que não é real, é o mundo de Heráclito, esse mundo aqui. Mas o real é aquele que permanece, que está no mundo das ideias, que é o verdadeiro. Então, esse é o mundo de Parmênides, tá? Então, esses dois conceitos, e lembrando também que a filosofia trabalha com conceitos, a filosofia gosta de conceitos, trabalha com conceitos. O Sócrates dizia assim, olha, filosofar é conceituar. Lembrando que
Sócrates também era um idealista, tanto que o Platão foi discípulo dele. Dando continuidade aqui, a metafísica. Quando nós falamos nesse período antigo do idealismo, vamos também chegar nessa metafísica, que é outro conceito aristotélico, mas não foi o Aristóteles que criou esse conceito, essa etimologia. A palavra metafísica vem de além da física, metafísica, além da física. Foi na hora. Isso aí, eu não sei até que ponto é uma lenda, mas o bibliotecário do Aristóteles, depois que ele morreu, foi pesquisar. O áudio subiu novamente. Tá cortando o áudio, a gente não consegue ouvir. E agora? Agora tá bem. Tá Deu bem? para ouvir agora. Tá. Gente, é o microfone. Eu tirei o microfone. Ah, ficou bem melhor. Ficou melhor, né? Então, vamos, vocês me avisem quando eu estiver sumindo de novo. Bom, e onde é que eu estava? Metafísica é aristotélico, esse conceito também. Se tem uma coisa enroscada na filosofia, é a compreensão do que é a metafísica. Porque a metafísica não foi o Aristóteles quem criou. Lembrando que o Aristóteles é o discípulo rejeitado do Platão. Foi rejeitado, Aristóteles, isso aí já é fofoca de bastidores. A metafísica é o estudo que está além da física. Metafísica significa isso. É a investigação filosófica dos conceitos mais gerais ou estrutura da realidade. É a busca do princípio de cada objeto. Então, perguntas metafísicas na atualidade. Há verdade absoluta ou há verdade relativa? Há um sentido para a vida? Todos temos o livre-arbítrio ou somos determinados? São questões metafísicas. Que não é eu sempre digo que que estuda a metafísica? Estuda conceitos gerais da estrutura de realidade, porque do que quando nós olhamos, por exemplo, um livro, nós vemos que ele é feito de papel, tem letras, e a metafísica vai analisar o princípio do papel que foi feito, a página do papel que foi feito o livro, isso para falar de uma forma muito superficial. Mas ainda colocamos a metafísica nesse campo das ideias, no campo da abstração. E aí vem a dialética. E aí é outro termo, gente, que nós temos que aprender com cuidado. Olha, ser comunista dá trabalho, viu? Dá trabalho. Por quê? Dialética, nós temos que contextualizar. Porque a dialética tem sentidos diferentes. Para Heráclito, Zenão, Platão, a dialética para o Heráclito é um movimento da realidade, são as contradições da realidade. As contradições, não as contradições, os contrários. Então, o Heráclito vai dizer assim, olha, a realidade é feita por contrários. O novo e o velho, o alto e o baixo, o seco e o molhado, o quente e o frio, e o fogo, que é o princípio de tudo, porque eles buscavam o princípio de tudo, o fogo é o princípio de tudo, porque o fogo é transformador, ele dá movimento às coisas. E se nós olharmos de uma forma muito simples e muito rasa, nós sabemos que, a partir do fogo, aconteceram as transformações da humanidade. A humanidade passou a se transformar, o homem primitivo, a partir do fogo. Olha o que acontece. Ele começou, se aqueceu,
não precisou mais subir em árvores para fugir dos animais. Nasceu a técnica. Foi a partir do fogo começaram a se construir as ferramentas. E aí é o sentido de trabalho, né? Começou a transformar a natureza. É isso que o Heráclito vai dizer. Para a nossa compreensão, vamos entender, então, o que é a dialética em Hegel, muito rapidamente, e em Marx. Porque o Marx também andou com os jovens, com Hegel, ele conheceu Hegel, ele bebeu nessa fonte. E eu fiz esse quadrinho aqui, que eu gosto de dizer que... Eu fiz, não, eu peguei na internet, viu, gente? Não tenho essa habilidade. Eu gosto de dizer que é o quadrinho do Chicó. Vocês conhecem o Chicó lá do Ariano Suassuna? O Chicó falava, tudo que ele falava assim, não sei como é que é, só sei que é assim. Então, a dialética, olha aqui, conceito filosófico cujo significado variou enormemente ao longo do tempo e da história. Vem do grego antigo dialeque, técnica da conversação. Para Sócrates, a dialética era essa técnica da conversação, a técnica da discussão, do discurso. Para Platão, a dialética era aquele processo de conhecimento que passa da ingenuidade, do conhecimento mitológico, depois para a opinião, depois para a razão e depois para o inteligível. Isso é dialética. Poderia ser aplicada a diferentes campos da natureza, do pensamento e da vida. Era um método de debate e investigação. A dialética platônica. Tem aqui, naquele livrinho não, pelo amor de Deus, Introdução à Filosofia, tem na capa a figura é o Rafael, o grande artista Rafael, que fez aquela pintura, desenhando Platão com o dedo para cima, referindo ao mundo das ideias, e o Aristóteles com o dedo para baixo, se referindo ao mundo material. As contradições do pensamento, longe de impedi-lo, o energizam para as coisas, segundo ele, segundo o Heráclito aqui, se empurram em sua oposição, sendo a negação do outro. São opositoras. O Heráclito: não é possível banhar no rio 2 vezes. As coisas mudam constantemente. O mesmo rio não é o mesmo. E, por fim, o Hegel, né? Criou essa ideia de tese, antítese e síntese. A realidade feita dos opostos. Mas eu quero chamar a atenção para, primeiro, a dialética não é apenas um método. De acordo com o Marx, aqui mais ou menos uma resposta que ele deu, o Hegel: a dialética é o espírito da contradição organizada. Eu achei super legal essa frase. Agora sim, cada objeto da realidade deve ser visto como contraditório em si. Porque se nós continuarmos com aquela visão de dialética que nós aprendemos, talvez no ensino médio, ou nos primeiros anos da universidade, que muitas vezes alguns autores fazem até aquele triângulo, não sei se vocês se lembram disso, tese, antítese e síntese. Uma coisa negando a outra, como se acaba um processo e termina outro. Eu sempre gostava de ensinar aos meus alunos, quando eu falava de Marx, eu usava o exemplo do modo de produção. Tem o feudalismo, dentro do feudalismo, há um processo de negação de contrários, e desse contrário aqui, dessa negação, surge o capitalismo, que tem também as suas contradições.
e depois é que será a síntese, teremos a síntese. Então, dialética, nós temos que ter isso claro. Cada objeto da realidade deve ser visto como contraditório, sim. O capitalismo, por exemplo, tem em si todas as contradições. Ele gera riqueza e gera miséria. Muita miséria. Então, está dentro em física, existe um termo chamado entropia, que é a desorganização desse processo. E mais, todo objeto é contraditório. Portanto, devemos pensar que a dialética não é apenas um método, mas é um processo, em constante processo. Em constante processo. Uma vez que supere, por exemplo, esse modo de produção, entra novamente num processo dialético de contradição. Vamos supor que comece o socialismo seja implementado no mundo ocidental, ou vamos pensar nos países que são comunistas. Quem tiver oportunidade, eu sei que alguns já tiveram, de assistir às aulas ou às palestras do Elias Jabbour, nós vemos isso lá na China. A China é o exemplo de contradição. Ou seja, aquilo posto, o objeto já tem as suas próprias contradições. Então, nós não podemos olhar a dialética como um método, como se tivesse assim, olha, existe o método A, B, C, D, e a dialética é mais um. Então, eu vou pegar aqui a dialética, como se fosse vou usar a dialética para interpretar isso, a dialética hegeliana ou a dialética marxista, vou interpretar aqui, pronto, acabou. É uma receita de bolo. Por isso que nós precisamos nos debruçar mais ao estudo da teoria. A estudar essa teoria é difícil, é um trabalho hercúleo, mas necessário, para que nós possamos compreender no todo. Continuando aqui, o materialismo dialético. Bom, nós sabemos o que é o materialismo. E no caso de Marx, a realidade está posta a partir das condições materiais do sujeito, né? Não se pode separar, faltou um R aqui, a teoria da prática. O dizer do fazer, a realidade do pensamento, o objeto do sujeito, nem o conhecimento da ação. Ou seja, não há a palavra separação desse processo. Eu não sei se eu vou dar uma voltinha aqui, gente, só para... depois. O conhecimento parte das contradições da sociedade real. Em seguida, a teoria abstrai, constrói categorias, hipóteses e conceitos e, finalmente, volta novamente à sociedade para intervir em suas contradições mediante a praxis. A praxis é a prática refletida com racionalidade. Não sei se eu estou sendo clara. Materialismo histórico. E aí, essa parte eu gosto mais. Aí, lá na ideologia alemã, está aí uma indicação de livro para todos e todas, Marx e Engels indicaram a condição para que possa haver história. A produção material da vida. Devemos lembrar que há um primeiro pressuposto de toda a existência humana, a saber que os homens devem ter condições de poder viver a fim de fazer história. Ou seja, o que precisa para fazer história? Esse é o materialismo histórico. O que precisa? São as ideias? Nós primeiro precisamos viver. Primeiro a gente vive, a gente existe, para depois fazer história, para depois fazer as coisas. E para viver, o que é necessário? É preciso comer, beber, ter um teto, vestir-se. E o primeiro fato histórico é, pois, a produção dos meios que permitem satisfazer essas necessidades. A produção da vida. Trata-se de um fato histórico, que é necessário executar o dia a dia, hora a hora, a fim de manter os homens vivos.
Então, primeiro a gente se satisfaz, a gente vive. E para viver precisa comer. E para fazer tudo isso, nós estabelecemos relações sociais. Nós precisamos fazer, nós compramos o arroz de quem plantou, de quem beneficiou, de quem está vendendo. Nós vamos estabelecendo essas relações sociais. É isso que o Marx fala, que ele entende, que ele nos ensina com o materialismo histórico. Satisfeita essa primeira necessidade, a ação de satisfazer, o instrumento utilizado para tal conduzir as novas sociedades. São ações necessárias para a sobrevivência pessoal de cada um, mas é preciso também garantir a reprodução da espécie em seu conjunto. Sim, ele precisa existir. E lá na ideologia alemã, ele até coloca assim, é preciso comer, vestir, beber, morar e outras coisas. E eu digo, sobretudo outras coisas, para que nós possamos, para renovar a vida e a manutenção da espécie. Se reproduzem, renovam a espécie, criando outros seres humanos que igualmente precisam ser alimentados, abrigados, educados, etc, etc. Está lá na ideologia alemã, escrita por Marx e Engels. Então, esse conceito de materialismo histórico e o materialismo dialético é que vai dar o fio condutor para os nossos estudos marxistas, em especial da filosofia. Lembrando, que eu esqueci de falar no começo, que o Marx era um filósofo. Ele era filósofo. Ele ficou muito conhecido lá na sociologia, mas o mestrado dele, lá naquele período, não se falava dissertação, acho que na Alemanha até hoje não se fala, a tese de mestrado dele foi em filosofia. E ele dá muita importância à filosofia. Por quê? Por conta desses conceitos. A filosofia é o conhecimento ou a postura que vai buscar a raiz de todas as coisas. Lembrando do professor Demerval Saviani, que sempre diz que a filosofia é radical e de conjunto, ou seja, olha o todo e vai até a raiz do problema. Eu sei que hoje em dia nós temos dificuldade de até usar essa palavra radical, né? Mas na filosofia, radical é buscar o fenômeno, o problema, o objeto, compreender o objeto a partir da raiz. Marx e Engels introduziram uma visão da história que trouxe para o centro do esquema explicativo a atividade prática, o trabalho, a praxis e as relações objetivas, materiais, reais dos homens com os outros homens e com a natureza. Não se faz, primeiro a gente existe, para depois fazer as coisas, fazer literatura, fazer teatro, militar, transformar a sociedade, trabalhar, e trabalho aqui nesse contexto, é a nossa relação com a natureza, transformar a natureza, transformar a natureza para nós, né? É essa relação. Não submeter a natureza, como gostava de dizer, vou tomar um golinho d'água. O Francis Bacon, né, que ele dizia que tinha que submeter, escravizar a natureza. E é claro que nós não vamos entrar nesse detalhe, porque o Marx também entendia que a natureza, o meio ambiente, era uma riqueza inesgotável. Se ele voltasse hoje, ele com certeza mudaria de opinião. Um esquema explicativo que trouxe a história dos céus para o chão. E aqui está se referindo ao Hegel, porque o Hegel, no pensamento de Hegel, é muito mais do que isso. Para isso, nós temos que, para entender o Hegel, nós precisamos ler como Marx fez a fenomenologia do espírito. Para o Hegel, primeiro
nós pensamos e depois nós construímos, numa forma assim, bem superficial, para que nós possamos entender. Por isso que sempre dizemos que o Marx trouxe a dialética, trouxe a história para o chão, afastou sua compreensão do mundo das ideias e a baseou no estudo da investigação da atividade dos homens reais e concretos. Esse que foi o grande diferencial, para usar um vocabulário bem jovem, porque eu sou, a grande sacada, né, do Marx. Trouxe essa investigação para a atividade dos homens reais, os homens concretos, do mundo real, do mundo concreto, a partir da materialidade. Por isso que é materialismo histórico. Estou quase terminando, viu, gente? Eu espero que não tenha passado muito. Pelos meus cálculos, 35... está quase na hora mesmo. Movimento do real. Tudo no mundo se relaciona, se transforma e se desenvolve. Olha, isso aí é Heráclito. Isso aí é Heráclito. É materialismo. É materialismo puro. Tudo no mundo se relaciona, se transforma e se desenvolve. E não tem como dizer que não é assim. Não que o Parmênides e os idealistas também não tenham o seu quinhão aí de razão. Tem, porque algumas coisas nós não mudamos. Algumas coisas permanecem, como, por exemplo, a informação genética nossa. Se nós fizermos um exame de DNA, vai achar o mesmo DNA do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, e muito provavelmente, se vier alguém aí, vai até de outro mundo, né? Espero que não venha, vai nos confundir com o antepassado, porque algumas coisas permanecem iguais. Mas, no mundo material, tudo se relaciona, se transforma e se desenvolve. Nós podemos ver isso na nossa cidade. Passamos numa rua, já modificou, passamos em outra, já não tem um prédio que já derrubaram uma casa e construíram um prédio, e assim sucessivamente. Por último, eu trago exemplos de luta de transformação social, que não poderia deixar de apresentar aqui o movimento do Sem Terra, que trouxe realmente uma transformação social. É uma luta que a transformação, como deveria ser, ainda não aconteceu. Está em transformação, eu diria isso. Está em constante transformação. E a luta também, do dia 20 de março de 2020, lá na Paraíba, teve a Marcha das Mulheres contra a violência e defesa da agroecologia. Então, se bem que eu fiquei aqui olhando essa imagem, olha, 20 de março, nós estávamos em plena Covid e não tem ninguém aqui com máscara, né? Meio imprudente essa figura, mas é um exemplo de luta, de movimento para a transformação da realidade. Não. É a partir desse olhar de todas nós, mulheres do campo, que a agroecologia acontece. Por fim, trouxe aqui uma foto do Paulo Freire. O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. E essa é uma característica da filosofia, a curiosidade. E para que nós possamos conhecer e aprender, nós precisamos dessa presença curiosa em nós. Requer uma ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, implica uma invenção e uma reinvenção. E aqui eu trouxe a bibliografia para quem quiser acessar aí, tá bom? Bom, eu concluo a aula aqui. Vou voltar aqui para ver você. Eu não sei se foi suficiente. Penso que para o nível 1, eu até acho que podia ser melhor, mas hoje, camaradas, foi o que eu consegui fazer. Foi o meu melhor. O Paulo Adolfo escreveu aqui, curiosidade sempre, isso.
Isso, nossa, parabéns, Márcia, super didática, maravilhoso. Camaradas, nós vamos abrir perguntas, a Vera que já levantou a mão, né? Nós não podemos ter muitas perguntas, mas nós podemos abrir algumas. Gostaria que, se possível, essas perguntas não excedessem os 3 minutos, pode ser assim? Então, e depois a Márcia responde, pode ser, Márcia, sim? Dodô, você gostaria de fazer algum comentário? Não. Será que eu estou sendo ouvido? Sim. Márcio, adorei. Adorei. Desculpa que estou um pouco arriscado. Adorei sua exposição. Uma coisa que eu quero ressaltar para todos os nossos camaradas mais novos é que, assim, a dialética é tanto um método como uma concepção de mundo, né? E o mundo está sempre mudando. Então, eu fico sempre recordando assim, quando eu estava começando no partido, né? E aí tinha lá o livro, o famoso livro do Engels, Dialética da Natureza. E daí ele enumerava 4 leis fundamentais da dialética, né? Posteriormente, lendo o Lenin, né? O Lenin enumera assim eu não me lembro agora se é 15 ou 20 aspectos da dialética. O que o Lenin queria dizer era o seguinte, que assim como a realidade está em constante transformação, a própria concepção dialética, né, ela também vai mudando, né? Então, você não pode assim, determinar como se fossem leis eternas, como se fossem as escrituras da Bíblia, né? Não pode. A gente tem que estar o tempo todo tentando examinar a realidade, né? E, a partir dali, formular aquilo que se aplica para transformar a realidade. Só essa questão, eu acho que a Márcia tocou nesse aspecto de que a própria dialética ela também muda, ela vai se enriquecendo na medida em que a gente vai conhecendo melhor a realidade. Só isso. Perfeito, Dudu, muito obrigada. Vamos, então, agora passar a palavra para a Vera, para fazer a sua pergunta. Vera, fique à vontade. Na verdade, eu ia falar sobre isso, que a dialética ela é mutável, né? Na minha concepção, que nós temos que estar evoluindo sempre. Acho que a gente vai fazer em bloco, Vera. Você coloca suas questões, depois a gente retoma. A Márcia, no caso, retoma, pode ser? Pode ser. Uhum. Tá certo. O Álvaro também está inscrito. Quer fazer alguma pergunta, Álvaro? Fique à vontade. Não. Estou navegando. Estudando primeiro, para poder opinar. Legal, obrigado. Certo. O que a falta de escola faz? Ninguém falando que é um comunista radical. Radical vem de raiz. Certo? O que o comunismo prega? Homossexualidade é uma degeneração burguesa. E qual foi o efeito
conclusão dessa sentença do próprio Marx. Acho que tem que ser. O comunista radical não deve conhecer Marx. Acho que o Álvaro está com o microfone aberto. Marcelo? É verdade, está aberto. Vou fechá-lo agora. Marcelo, por favor, fique à vontade. Oi, boa noite a todos e todas. Parabéns, Márcia. Muito legal a exposição, viu? Trouxe aí os gregos, né? Acho que super legal esse resgate do conhecimento dos gregos. Acho que é importante para a gente ter uma visão mais ampla, né, do conhecimento, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu acho que é para a Márcia, né? Para todos aqui, para a gente pensar um pouco como aplicar, né, a teoria à prática, né? Como que a gente alinha, né? Será que o nosso partido ele não carece de um debate mais teórico para a gente elaborar a nossa prática, né? Eu acho que eu gostaria de fazer essa pergunta para a Márcia e também para quem quiser falar um pouco sobre isso. Excelente, Marcelo. A Thaís também gostaria de fazer alguma colocação. Thaís, fique à vontade. Obrigada, vou tentar bem rapidinho, 3 minutos. Então, assim, na verdade, eu queria parabenizar mesmo, porque eu sei o quanto que é difícil a gente tratar sobre um tema que é um tema muito longo, ele não é uma coisa que dá para ser discutida em uma aula só, em 1 hora, né? Porque primeiro a gente entender, né, qual que foi o processo para o desenvolvimento de uma concepção do que se trata o comunismo, né, do que se trata o marxismo. Né, entender que quando Marx escreve, ele não diz para assim, ó, gente, estou escrevendo uma receita para vocês, a partir de hoje vocês vão fazer isso. Na verdade, ele diz, não, olha, aqui eu estou escrevendo um manifesto sobre o que eu estou observando através das minhas pesquisas, e das minhas pesquisas nós estamos percebendo que o processo de mudança da nossa sociedade está nos levando a um outro processo de exploração muito mais acirrada, e que a chegada do capitalismo vai trazer sérias consequências para o desenvolvimento da humanidade, né? E é uma pesquisa científica do qual ele está fazendo e acabou dedicando a vida dele nisso. E é bem interessante, porque daí entender todo esse processo, até a gente chegar a entender o que significa o processo dialético, o materialismo histórico dialético, né? E o quanto que isso pra gente, apesar de dizer que assim, a leitura que Marx fazia na época dele não se encaixa hoje, às vezes eu acho que se encaixa muito, né? Porque a gente está falando que o materialismo histórico dialético, ele permite a gente entender o nosso processo histórico enquanto desenvolvimento de sociedade, né? E agora a chegada do capitalismo. E aí ele também permite a gente entender todo aquele processo, até a transformação, e o que nós temos hoje de capitalismo sujo, desse processo de exploração que nós estamos passando, que na verdade não é tão diferente. E vem daquela concepção também a gente pensar o quanto que nós, enquanto humanidade, estamos nos desenvolvendo, ou que na verdade só a tecnologia se desenvolveu, mas a humanidade não. Que também pode ser uma das justificativas de que nós, enquanto sociedade, não conseguimos um processo de revolução até agora, porque nós não temos um processo de desenvolvimento humano, enquanto humanidade, enquanto coletivo, trabalhando por um bem comum, né? Por um interesse comum que deveria ser o interesse da classe trabalhadora, não o interesse simplesmente da burguesia ou dos pequenos, tipo, da menor quantidade da população mundial que detém o maior poder de todos, que é o poder do capitalismo. Mas é bem interessante e óbvio que vai gerar muitas dúvidas ainda por causa dessa primeira aula, porque não tem como explicar tudo isso em uma aula. Então, parabéns pelo esforço. E aí, só uma coisa que eu fico pensando bastante, que é essa relação de que sempre quando nós buscamos as nossas teorias, a gente acaba tendo um suporte muito grande em Marx, um suporte muito grande da Escola de Frankfurt, um suporte muito grande das leituras ocidentais. E aí fica aquele questionamento, como o rapaz, né, nosso colega falou, como que a gente consegue colocar em prática o processo de revolução, sendo que a maior parte das leituras que nós temos, ela parte de uma perspectiva ocidental. E nós não seguimos o mesmo processo, né? Desde o nosso processo de exploração, nosso processo de colonização e o desenvolvimento de nós enquanto América Latina, enquanto um processo que a gente precisa descolonizar, né? E como que a gente poderia trazer novas leituras, uma leitura não tão ocidental, uma leitura que parte da nossa própria experiência enquanto humano, nossa experiência enquanto coletivos, que a gente pega assim, pegar
como que Che Guevara fez, né? A gente poder visitar tudo, conhecer mais e dessas experiências nós trazermos uma experiência para a nossa revolução. Porque a gente está no processo, nós estamos estudando, mas realmente a gente precisa arrumar um jeito de colocar isso mais em prática para que a gente alcance essa revolução, porque ela não é utópica. Ela seria utópica se ela não teria como acontecer, mas tem como acontecer. Só que talvez a gente esteja pegando exemplos demais ocidentais. A gente pegar na mão do Marx e descobrir mais coisas. Talvez, né? Mas é só uma reflexão. Ótimo, Thaís, obrigada. Agora o Luca. Oi, dá para me ouvir? Sim. Não, então, eu só vou dar bater uma tecla aqui que quase todo mundo já bateu. Eu só queria agradecer o pessoal por estar organizando uma formação, porque essa é uma tecla que nós, comunistas chatos aqui do PCdoB, a gente fica insuportavelmente enchendo o saco pedindo informação. E o PCdoB, sendo um partido que trabalha tanto assim na prática, às vezes a gente acaba esquecendo esse lado mais acadêmico de ficar lendo 30 mil livros por dia e tal, mas só queria agradecer mesmo por a gente estar realizando isso, porque é algo que a gente realmente assim fica pedindo bastante, sabe? Enfim, é isso. Ótimo, Luca, obrigada. Márcia, você quer retomar esses pontos comentados? Se você quiser retirar o slide, é só clicar ali também no mesmo local em que você compartilhou. Isso, agora a gente te vê melhor. Não estamos conseguindo te escutar. Com relação à dialética, agradeço muito ao Dodô, que fez aí a sua contribuição fantástica. A Vera também fez essa contribuição, e sim, temos vários autores que falam de dialética, que não são necessariamente só Hegel. Nós temos aí o Lukács, que tem um livro que ele trata só da dialética. O próprio Adorno, a Thaís fez uma observação aí, o próprio Adorno tem uma... eu estava lendo o que o Diego falou, que escreveu aqui. O próprio Adorno tem um livro que fala sobre dialética. Então, a dialética é um método e é um movimento, não é só método, mas nós temos que ter essa clareza, que é o constante movimento. Falando tentando responder a pergunta aí do camarada, que é companheira, além de camarada, parceiro aqui de cafés, vinhos e muitas risadas, muitas alegrias aqui de Londrina, Marcelo Pinhatari. Obrigada, viu, Marcelo, por participar do curso. Muito obrigada mesmo, e obrigada por fazer essa pergunta. E se eu não souber responder, depois a gente conversa, tá? Bom, enfim, a questão primeiro que nós temos que ter clareza que a filosofia, e mesmo a filosofia marxista, não é uma ciência aplicada. Então, nós não vamos aplicar. A Maria Helena Chauí ainda fala, tem um dizer lá, que no livro dela, um convite à filosofia, que a filosofia ela não se dá à utilidade, né? Ela é para que nós possamos conhecer. Mas nós estamos militando no partido e nós queremos alguma coisa prática. E eu penso, vou tentar responder aí para o Marcelo e para a Thaís, que o que eu penso sobre tudo isso, e o Luca falou também de nós ler muito, nós também não temos tempo, o nosso cotidiano nos absorve, todo mundo tem que trabalhar, ganhar a vida para poder viver, comer, beber, vestir, morar. O cotidiano nos absorve. Quem dera nós tivéssemos tempo para ficar pelo menos de 2 a 3 horas por dia nos dedicando aos temas que nos interessam. Nos interessa no sentido de colocar em prática aquilo que nós queremos e precisamos fazer.
Mas eu penso que a revolução ela só vai acontecer se houver uma consciência de classe. Uma consciência de classe. Quando chegou essa Covid, aí, a pandemia, primeiro eu achava que não ia chegar aqui. Eu estava lá numa praia em São Paulo, uma amiga minha falou assim, você viu o que está acontecendo lá na China? Eu falei, vi. Será que vai chegar? Eu falei, imagina, tem muito mar entre nós, a China está muito longe. E nós já tínhamos Covid. Aí veio aquela coisa que vamos ficar em casa, fique em casa. Eu pensei assim, agora é a hora. Agora é a hora dos trabalhadores cruzarem os braços e exigirem tudo. Mas o que aconteceu? Os trabalhadores exigiam ir trabalhar. E achando, e muitos, eu tenho certeza que vocês viram isso, colocando nas redes sociais, em todos os grupos, que se eu não for trabalhar, o patrão vai quebrar. E se ele quebrar, eu vou ficar sem emprego. Era essa contradição. E eles queriam trabalhar, ainda que ir trabalhar representasse a morte, mas eles queriam trabalhar. Então, falta uma consciência de classe. Então, a teoria vai nos servir, essa é o que eu penso. Nós precisamos ter uma teoria, nos teorizar de uma forma consistente, tornar essa teoria palatável para a massa, para que nós possamos promover a revolução. Se a massa não tiver essa consciência, e quem vai explicar isso para eles, somos nós, para a massa, somos nós. Nós temos esse dever. O próprio Marx, lá no livro 2 do Capital, tem um trechinho que ele fala sobre isso. A única possibilidade da revolução é a educação. E essa educação que vai promover a consciência de classe. Promovendo uma consciência de classe, aí nós vamos fazer uma revolução. Mas sem a teoria não vai acontecer. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei se é satisfatório, porque eu respondendo também não fiquei tão satisfeita. Porque cabe a nós agora promover discussões. Nós discutimos nos partidos, nos partidos municipais, nas sedes, enfim, quando nos reunimos. E reunirmos sempre, aqui no Estado, nacional, para que nós possamos ter uma ação efetiva. E essa ação passa por esse processo. Eu gosto muito de ler, e esse ano eu comecei a ler os livros do Leonardo Padura. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece, eu não sei se o Dodô conhece o Leonardo Padura. Ler o Leonardo Padura é entrar em Cuba. Você entra em Cuba, você mergulha em Cuba. E lá eles têm um formato educacional para o trabalhador, diferente da nossa educação aqui. A nossa educação aqui ela é formatada pela elite para a elite. Então, nós... Não conheço, viu, Márcia? Tem que conhecer. A Márcia caiu, será? Estou aqui de o volta. Microfone fechado. Ah, tá. Vocês não estão me vendo, mas eu estou aqui, ó. Estamos vendo e ouvindo. Então, aqui no Brasil nós temos... eu acho que um outro ponto que deve ser levado, ser estudado, eu acho que no nível 2 ou no nível 3 será apresentado, é a questão da ideologia, que é uma categoria do Marx. As ideias de cada tempo são as ideias dominantes, são as ideias dos dominadores, né? É mais ou menos assim que ele diz. A cada tempo tem isso. Então, eu acho que passa por uma educação. Por isso que nós temos que, Marcelo e Thaís, nós precisamos aprender mais.
A Eliacir fez uma pergunta boa, que já perdi aqui. Mas, enfim, vou tentar lembrar aqui. Qual as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. É isso mesmo. A teoria é que vai dar sustentação à prática. A prática, porque aí é praxis, a prática sem a teoria, ela é vazia. Se nós formos sair, fazer um movimento com a massa, sem uma teoria consistente, nós não vamos nem saber o que falar para elas. Por exemplo, nós temos um movimento aí com relação à COPEL. Nós precisamos nos fortalecer em teoria, sim, para poder explicar de uma forma palatável à massa por que não é bom para nós, para eles, para nós, né, a privatização. Por que o capitalismo não serve para nós? Eu respondi, gente? Excelente, Márcia. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? O Diego falou alguma coisa no chat, o Dodô, que está aqui também para contribuir. Aliás, o Dodô está com a mão levantada, né, Dodô? Você gostaria de comentar alguma coisa? Está sem som, Diego e o Cláudio, depois do Diego e o Cláudio, né? O Marcelo já havia... Não, desculpe. Esqueci de ligar o microfone. O ponto que quando eu comentei sobre a questão que a dialética sempre está em transformação, porque ela é uma concepção de mundo. Se o mundo se transforma, a gente tem que acompanhar. Só que não é uma transformação qualquer, porque senão você entra naquele papinho da pós-modernidade. Né, Márcia? O que interessa é a narrativa. Né? Não é assim. Existem princípios sobre os quais a gente se assenta para poder elaborar as nossas ideias. Né? Não é assim. Não é qualquer narrativa serve. Não, nada disso. Só para esclarecer esse ponto. E não sei se foi o Marcelo, ou não sei se foi a Thaís, que quando eu coloquei... Bom, acho que eu coloquei a questão da prática também, né, junto à teoria. É uma coisa que eu já uma vez, num curso do partido, eu lembrei. Porque a gente tem que sempre levar em conta a história da humanidade. Né? Vejam quantos milhares de anos nós levamos para superar o escravagismo lá da velha Grécia e Roma, e ainda tivemos, né, nossos 300 e poucos anos de escravagismo no Brasil, como modo de produção. Né, como modo de produção. Mas aí eu me recordo, viu, Silvio? Uma pergunta que o Marco Mokochinski fez numa conversa nossa lá no Sindicato dos Engenheiros. Mas, puxa, quanto tempo vai levar para a gente fazer algum tipo de transformação social? E daí eu lembrei para ele o seguinte: os servos do feudalismo, né, medieval, levaram 1000 anos para derrubar os príncipes, né, os senhores medievais, os senhores de castelo, e a partir dali que começou, na verdade, o capitalismo. Então, quer dizer, quando a gente pensa assim, em termos de história da humanidade, né, a gente tem que ter uma noção também de que a coisa demora. Nós aqui fazemos o possível para ver se muda, né, o Brasil,
Bom, fizemos, né? Derrotamos o Bolsonaro e tal. Mas até chegar a uma situação radicalmente nova, né? Isso leva tempo histórico que não é o mesmo tempo do nosso tempo de vida, né? Que é de 60, 70 anos. Então, a gente, para a Thaís, acho que foi o Marcelo também, a gente faz a nossa parte, né? E passa adiante a bola para quem vier depois. Por isso também, para finalizar, por isso também a gente tem que formar as novas gerações de lutadores, de revolucionários, né? Porque a nossa luta passa adiante. A Loreta Valadares, querida camarada lá da Bahia, da Federal, professora da Universidade Federal da Bahia, ela dizia assim: vão além até onde vão adiante até onde eu não consegui ir. É isso. Tudo bem, Dodô, muito obrigada. Então, nós vamos encerrar com o comentário do Diego, do Cláudio. Álvaro, você já havia comentado, já havia feito a sua consideração. Gente, a gente tem um teto até às 20h30, tá? Então, nós não poderíamos ter mais inscrições. Gostaria que os camaradas já inscritos fossem breves, assim, brevemente suas considerações, e para que a gente consiga encerrar no prazo. Tá? Eu gostaria só de lembrar que seria interessante que todo mundo assinasse a lista de presença, tá? Que está ali disponível no chat. E, assim, então, eu vou passar a palavra, então, para o Álvaro. Você já havia comentado, eu não me recordo. Ou então nós passaremos para o Diego, Cláudio e Cristi. Na verdade, eu só me apresentei. Então, por favor, Álvaro, fique à vontade. A convite do Cláudio Ribeiro, estou somando e aprender um pouco mais, né? Nunca é demais. Estamos juntos. Muito camaradas. Obrigada, Álvaro. Eu que Aguardamos agradeço. você nas outras aulas. Tenho certeza. E quartas, aí na última vai ser no sábado. Obrigada. Eu que agradeço. Diego, fique à vontade. Beleza, camarada. Não, eu queria fazer alguns apontamentos, né? Primeiro falar que a aula da Márcia foi excelente aí, muito legal, bem didática. Mas, assim, alguns camaradas ali, né? E é normal quando a gente está no curso, a gente ficar preocupado, né? Com o andamento e já querer ter coisas. Por exemplo, estava falando ali dos autores, né? O partido, pessoal, ele faz o debate de outros autores, encerra aqui no curso de introdução, entendeu? Isso aqui é um passo, é o básico. Mas, por exemplo, Curitiba está fazendo a leitura de Mao Tse Tung. Aí depois a camarada Elza Bacelar pode falar aqui, estão fazendo leitura de Mao Tse Tung. O partido, quando o Domênico Lossurdo era vivo, trouxe Domênico Lossurdo aqui para o Brasil para apresentar a obra dele, para fazer o debate. Tem leitura do Rochini. Quando eu tinha entrado no partido, acabado de entrar o presidente estadual, me sugeriu a leitura, não sei se eu vou pronunciar corretamente, do Mariátegui, né? Se eu pronuncio corretamente. Então, assim, podem ter certeza que a gente estuda os autores orientais, sim, gente, tá? É que a gente tem que começar pelo básico. Mal leu Marx também, entendeu? Franz Fanon, né? Os caras, eles tiveram que começar pelo básico também, mas esse debate é feito dentro do partido, tá? Ele não se encerra aqui no curso. Tem os canais, tem o vermelho, sempre está tendo debate lá. Outra coisa,
sobre a questão da prática e da teoria, né, gente? É claro que a gente tem a ânsia de participar, botar a mão na massa, isso é muito bom, tem que ter mesmo, só que a gente também tem que tomar cuidado, e por isso estudar, para não fazer leituras equivocadas da realidade, como tem outros partidos que fazem. Ou aqui ninguém lembra do Fora Todos, na época do impeachment da Dilma, que achava que ia ser um processo revolucionário daquilo lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Então tem que ter teoria, sim, para indicar para a gente o caminho correto da realidade, para não fazer essas presepadas que a galera faz por aí, né? Na hora de conversar com o trabalhador sobre a realidade mundial, tal, tentar explicar para ele a contradição que tem no mundo, né, entre as potências e tudo mais, aí o cara vai lá me defender, por exemplo, o Euromaidan, aquele golpe de Estado que teve na Ucrânia, que agora está desembocando nessa guerra. Você tem que ter estudo para conseguir conversar isso aí. Você não... Quando a gente topa ser comunista, a gente tem que entender que o caminho é de estudo, prática e estudo, porque a realidade muda e a gente tem que sempre estar estudando, beleza? Só complementando a questão que a Márcia falou, para eu encerrar, não tomar muito tempo, ela falou sobre a questão da consciência de classe e tudo mais, né? Só que, gente, não é só consciência de classe. Vocês têm que entender também que precisa das condições objetivas. Não adianta a gente pegar aqui e querer, não, vamos lá, vamos fazer... que diz as coisas, não é o querer, a vontade, o subjetivo, entendeu? Você pega, por exemplo, a Revolução Russa, o que estava tendo lá? Primeira Guerra Mundial, era o caos, era uma batalha de sobrevivência a Revolução, era virar carne moída pelos czares ou fazer uma revolução proletária. A China, mesma coisa, né? Eles estavam lá sendo invadidos eram colônias do Japão, Coreia do Norte, mesma coisa, Coreia, na verdade, né? Porque depois que frearam lá o avanço, que teve essa divisão. Então, assim, é muito importante a gente entender assim, que não vai do nosso querer, não é, por exemplo, às vezes o partido que não está querendo tocar a revolução. Não é isso. A gente tem que ter condições, né? Eu sou um pouquinho mais otimista que o Dodô, porque eu acho que com as transformações tão grandes que o mundo está tendo hoje em dia, né? O Hobsbawm fala lá da era da informação, né? Da revolução da informação, e a gente tendo tudo isso agora da mudança da hegemonia econômica, né, essa questão dos países estarem saindo do dólar, a China, né, proeminência pura aí, chamando a atenção pro socialismo, eu sou um pouquinho mais otimista. Eu não sei se está dentro do nosso tempo de vida, acredito que não, mas as coisas estão avançando rapidamente. E eu acho que vai mais rápido que os 1000 anos. Mas é isso aí, camaradas. Até mais. Obrigada, Diego. Boa contribuição. Agora vamos passar para o Cláudio Ribeiro e depois a gente fecha com o Cristi. Não está saindo áudio. Não. Enquanto o Cláudio se organiza ali, eu só gostaria de comentar o seguinte: nesse curso, nós lemos os clássicos, tá? Nós lemos os clássicos e realmente, assim, é essa a biografia do curso, nós não entramos em outros autores e tudo mais. Então, obviamente, a gente pode também buscar algumas outras referências, algumas, né, outras leituras, outros estudos. Como eu disse, o estudo individual ele é bastante importante. Cláudio, você gostaria de fazer sua colocação agora? Gostaria. Na verdade, parabenizar você, Silvia, a todos os companheiros, e a Márcia, porque a Márcia, que é de Londrina, assim como o Marcelo, me faz lembrar que eu vim de Londrina. E que quando eu comecei a militar, ainda no Partidão, em 73, eu comecei a ler alguns filósofos, e um deles, francês, militante, marxista, que escreveu, entre outras coisas, crítica dos fundamentos da psicologia, psicologia mitológica, psicologia científica, a psicologia concreta, a psicologia e marxismo. Ele foi assassinado pela Gestapo em 42
e foi o início do meu estudo filosófico marxista, que era o George Politzer. Foi o começo que me abriu as portas, a cabeça e tudo mais. Quando, ouvindo a Márcia, me fez recordar esse momento lá na minha juventude, 50 anos atrás, e eu fiquei muito feliz de ter tido a capacidade de me inscrever nesse curso, porque é uma revolução na minha cabeça, na minha alma, é a reafirmação do meu pensamento marxista, do meu pensamento revolucionário, meu pensamento comunista. A minha participação nesse momento, Silvia, é para parabenizar a Márcia, mandar um beijo para Londrina e dizer: foi ali que eu comecei, viu? Muito obrigada, Cláudio. É sempre maravilhoso encontrá-lo. Agora, então, Cristi. Opa, boa noite, camaradas. Perguntas para a professora Márcia. Nós seguimos, né, a linha marxista, né? Não somos materialistas, mas existe a outra linha, né, o idealismo. É possível hoje saber se tem uma preponderância de pensamento filosófico, né? Alguns dizem que com o fim da União Soviética, hoje prevaleceria o idealismo. Qual que é a sua opinião? Já pode responder, Silvia? Silvia, só um pouquinho, eu estou vendo que as pessoas estão falando Jorge Politzer, eu não sei se eu falei o nome dele, mas o primeiro livro foi Princípios Fundamentais de Filosofia. Sim, Márcia, eu acho que agora, imagino, você faça a fala de encerramento, Márcia, e a gente Primeiro vou começar com o Cláudio, que prazer tê-lo aqui, que honra, quanta honra. E sim, olha, receba o abraço, um grande beijo londrinense, viu? Londrina continua ou deu no seu aspecto plástico, está bem diferente, está bonita, está linda, mas 80% da população é bolsonarista, então está complicado viver aqui, viu? Está complicado. Cristi, eu já vi essa discussão, estou tendenciosamente a acreditar que nós estamos tendo um retorno ao idealismo, sim. Eu não sei se eu vou conseguir responder com tanta propriedade essa tua questão, mas é uma questão a pensar. Agora, se nós pensarmos aqui que a sociedade, o modelo econômico liberal, que sustenta, a teoria econômica liberal, que sustenta o capitalismo, ela nasceu com Platão, né? Ela foi acenada por Platão. Não sei se essa minha reflexão, se essa minha percepção está totalmente correta, mas então eu penso sim que existe o ideal de sociedade, o ideal de mulher, o ideal de homem, o ideal de conduta, desprezando totalmente a vida objetiva, né? Essa objetividade, as coisas práticas da vida, a vida material mesmo. Eu penso, a tua pergunta é muito pertinente, é uma questão para nós refletirmos sobre, e eu estou tendenciosamente a dizer que sim. Não sei se respondi a tua questão. Bom, com relação a outros autores que alguns camaradas colocaram, eu estou começando a ler o Losurdo, mas é importante que fui instigada a ler
nos outros níveis, aí, 2 e 3 da nossa formação. E o Losurdo é um autor que eu desconhecia. Agora, nós temos que buscar primeiro os clássicos para que nós possamos ter uma base mais consistente, né? Eu não sei será que eu já respondi tudo? Não lembro mais. Bom, enfim, é isso. A nossa prática se dá com uma teoria consistente. Penso que nós não podemos prescindir dessa teoria, dessa formação. Eu sou uma aprendiz contumaz, eu sou uma aprendente contumaz. Esse termo aprendente é do Hugo Asman, lá acho que era da Unicamp, não sei, ou da Metodista, ele dizia que nós somos aprendentes, e eu sou uma aprendente contumaz. Então, ler os clássicos, aprender mais do que é da linha condutora do comunismo, ter uma linha condutora consistente é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, prazeroso. Eu acho que amplia o nosso olhar e amplia também, dá uma certa confiança na militância. Eu acho que nos torna mais confiantes nessa militância. Porque é complicado chegar para... Porque nós temos que ter argumentos. Nós vivemos numa ilha cercada por todos os lados de extremistas radicais, que nem sabem o que significa isso. São liberais e acham que são capitalistas. Como é que nós vamos dialogar com muitos deles? Não é possível, mas nós temos espaço, nós temos que achar brechas para que nós possamos fazer essa revolução. Que não vai acontecer agora na nossa geração, talvez nenhum de nós aqui vejamos, mas nós podemos ir melhorando aos poucos, construindo essa base. Eu acho que a ideia é essa, ir construindo gradativamente essa base. Será que eu deixei alguém de fora? Imagino que você já deu conta de responder tudo, Márcia. E, assim, eu gostaria de confirmar